Vamos lá, galera, de volta com a nossa aulinha do Excel 2010. A última função foi número 7. Acompanha comigo aí, tá? Então tá aí a 7. Então vai trocar de página se você tiver com material impresso ou só acompanhar aí mesmo no vídeo, tá? Então número 8, que faltou um número aqui na frente, mas é contar números. Agora sim eu tenho que prestar atenção. Agora não é para contar a quantidade de células, é contar as células que contêm números. Então você vai anotar aqui na frente, por favor. Ó. Conta a quantidade de células que contém números, tá ok? A quantidade de células que contém números, beleza? Vem comigo. Primeiro continuum, então, que está aqui, ó. Continuum dia 1 até 6. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o intervalo que ele me passou, que é dia 1 até 6, que é este aqui, tá? E vou contar quantas células neste intervalo tem números. Então, é óbvio que se a célula tivesse vazia ou tivesse um texto, mesmo que fosse alfanumérico, casa 1, casa 2, né? Não seria contado nem a palavra verdadeiro nem falso, né? Só ratificando aquilo que a gente vem falando desde a primeira função, tá ok? Então não seria contado. Aqui no nosso caso, as 6 células, são 6, de A1 até a 6, né? Contém números. Então o resultado, a resposta é simples. Vem comigo. Ó, a resposta aqui é bem simples. Vai dar 7. Oh, desculpa, que 7. Eu falei 6 e falei vai dar 7. Então vai dar 6, tá? Então a resposta aqui, ó, são 6 células, as 6 contém números. Então, anota aqui, ó. Primeiro continuum, 6. Agora veja o segundo continuum que eu tenho aqui, ó. Continuum de E1 até 6, eu já contei, eu já sei que dá 6, né? Deixa eu só trocar aqui o valor, colocar o 4 que está lá, ó. Então, colocar o mesmo valor que está no material impresso, tá ok? Só para não ter confusão, 4, 4. E aí eu tenho a seguinte situação, galera, vejam, tenham cuidado. Continuum de E1 até 6, eu já contei no anterior, eu sei que deu 6, bacana. Ponto e vírgula, E, né? E4. Qual é a finalidade da função? A finalidade da função é contar números, não somá-los. Portanto, eu vou contar o número 4 também. Então, 6 números e o número 4, eu tenho 7 números. Beleza? 7 numerozinho é a minha resposta. Vamos lá. Vem comigo, ó. Então, aqui, sim, 7, né? Antes eu tinha falado 7, mas não era o 7. É aqui que é o 7. Então, o segundo continuum. Vamos lá no segundo continuum. Deixa eu achar aqui. Continuum. Tá? Segundo continuum, 7. Primeiro 6, segundo 7. Número 9, que é o mínimo, você vai anotar aí para mim o seguinte, galera. Você vai anotar aí, retorna o menor valor do intervalo analisado, tá ok? Então, eu vou lá no intervalo, vamos lá para o intervalo, e eu vou olhar aqui, ó, mínimo de E1 até E6, tá? Mínimo de E1 até E6. Qual é o menor valor aqui? Opa, é o 2. Ah, então tranquilo. O mínimo aqui nesse intervalo é o número 2, tá ok? Deu um erro aqui, deixa eu colocar. Tá? O mínimo é o 2, beleza? Tranquilidade? Vamos para o máximo. Você vai anotar na frente do máximo agora o seguinte. Máximo, anota aí para mim. Retorna o maior. Então, a resposta, só voltando aqui no 9, a resposta é 2. Tá? No máximo, retorna o maior valor do intervalo analisado. Então, vamos lá para o 10 agora. Então, no 10, o maior valor de E1 até 6. Ah, é o 10. Mas é só isso, Jefferson? É só isto. Tá ok? Então, o valor 10. Bacana? Agora vamos para a próxima, que eu tenho que ter um pouquinho de atenção nela. Número 11, mediana. Escreva aí para mim na frente da mediana. Retorna, tá, o valor que divide o intervalo em duas partes. Então, isto é mediana. O intervalo, tá, vai ser dividido em duas partes iguais. Então, mediana é o valor central do intervalo. Não é a média, não confundam. Se vocês virem na prova a função med, que é a mediana, tá? Não confundam com média. Vejam como é que se escreve a função mediana. É med, tá? Não está errado, é med, M-E-D. Vem comigo. E aí nós temos dois passos para calcular a mediana. Então vejam aqui. Primeiro passo, você vai anotar aí, né? Colocar o intervalo em ordem crescente. Beleza? Já vou falar disso. Segundo passo, descobrir o valor central do intervalo, ou seja, que divide o intervalo em duas partes iguais. Galera, presta bem atenção. Jefferson, você está dizendo que para que eu faça o cálculo no Excel, eu tenho que colocar o intervalo em ordem crescente. Não. Lá você pode digitar o intervalo fora da ordem. Mas espera aí, você falou que o primeiro passo aqui para calcular a mediana é colocar o intervalo em ordem crescente. Se você for fazer o cálculo manual, tá?
Então, se por acaso na prova ele colocar uma questão não prática, mas teórica sobre a mediana, dizendo assim, para se calcular a mediana no Excel, é necessário, então quer dizer que eu tenho, né, que colocar o intervalo em ordem crescente. Não precisa. Ele pode estar fora da ordem? Pode estar decrescente, fora da ordem, não precisa colocar em ordem crescente, beleza? Então, portanto, vamos lá para a parte prática agora, vem comigo. Então aqui é o seguinte, ó, vem comigo, mediana de G1 até G5. Então eu tenho esses valores. O que eu vou observar aqui? Ó? Vou colocar o intervalo aqui, só que agora em ordem crescente. Deixa eu colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Então, tá certinho. Ó, vem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eis o meu intervalo em ordem crescente. Observe que eu tenho dois valores aqui, né, se eu for dividir em partes iguais, e dois aqui. E o 3 está bem no meio dessa galera, né? O 3 está dividindo esse meu intervalo em duas partes, ó, uma para cá, uma para cá. Dois valores para cá, dois valores para cá. Portanto, galera, o 3 é minha mediana. Se eu olhar no intervalo aqui do jeito que ele foi digitado, parece que o 1 está fazendo essa função aqui, né? Então vejam o resultado aqui, para que vocês não tenham dúvida, tá? Olha lá, resultado 3. Bacana? Então vamos lá. Uma pergunta que é recorrente em sala de aula. Jefferson, e se o intervalo for, né, a quantidade de valores do intervalo for par? Beleza. Então vejam que não precisa ser na ordem, né? O intervalo precisa ser digitado numa ordem exata, tá? Na ordem exata que eu digo ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não. Tá? Tem que estar em ordem crescente. Isso tem que ser prevalecido. Aqui eu tenho duas coisas para tratar aqui. Primeiro, a repetição de números. Depois, tá? Essa célula que eu deixei em branco não tem valor nenhum aqui, tá, galera? Porque o resultado vai aparecer aqui. Então eu tenho, na verdade, aqui 4 valores, tá? Não considerem essa célula em branco aqui no meio. Então eu tenho 2 valores, 4 valores, beleza? Bom, o 2 está se repetindo. Eu conto 2 duas vezes? Conta, beleza? Então tem 2, 2, 4. O que eu faço aqui? Eu faço a média desses dois valores aqui, galera. Ó, eu faço a média, tá? Eu faço a média desses dois valores, do 2 e do 4. Que eles são os valores centrais do intervalo. Não é para fazer a média de todo o intervalo. É a média dos dois valores centrais, que estão dividindo o intervalo ali, né, ao meio. Então, na verdade, a mediana está entre eles, entre esses dois valores. Então, vamos lá. Somando aqui, ó, vem comigo. 4 mais 2, 6, tá? Dividido por 2, eu vou ter aqui a mediana 3. Então, vai coincidir lá com a mediana de cima, mas não tem problema, tá? Quanto é isso aqui? Então, a mediana 3. Bacana? Então, vamos embora. Vamos para a próxima função agora. Colocou a resposta, né, na nossa mediana. A resposta é 3. A resposta ali. Vamos para a próxima aqui, que é a moda. Então, você vai escrever na frente da moda aqui, valor, tá? Que mais se repete no intervalo. Beleza. Aí eu vou olhar aqui, por exemplo, para esse intervalo que eu passei, eu tenho dois valores que se repetem igual quantidade de vezes. Mas se eu olhar para o intervalo do lado, acompanha comigo aí. Se eu olhar para o intervalo do lado, se fosse, né, pedido a mediana aqui, ó, por exemplo, 1, 4, 6, 2, 8, 10. Opa, aqui, Jefferson, não tem nenhum valor que se repete. Não é verdade? Não há nenhum valor que se repete. Beleza. Então, neste caso, eu teria aqui uma situação amodal. A resposta seria não disponível, N/D, porque não tem moda aqui, não tem moda, tá? Poderia ter apenas uma única moda, é possível. Então, tranquilo. Nessa situação que nós vamos trabalhar, nós temos uma situação bimodal, que poderia ser polimodal, tá? Então, bimodal, polimodal quer dizer que tem mais de duas modas. O tratamento para bi e poli vai ser o mesmo. Agora vem minha dúvida. Só vai ter uma resposta. A resposta não é o 2 e o 3, que se repetem igual quantidade de vezes. É apenas um valor, que no nosso caso é o 3. Mas dá uma olhada aqui no intervalo. Fica a dúvida. Por que é o 3? É o 3 porque ele aparece primeiro ou é o 3 porque ele é o valor maior dos dois? Então vamos colocar a resposta aqui para você ver. A resposta deu 3. Aí eu vou tirar essa dúvida agora fazendo o quê? Trocando o 3 e o 2 de posição. Então vou colocar o 2 aqui, o 3 aqui. Se continuar sendo 3, que eu não dei Enter ainda, né? Lógico, a resposta está 2 lá por enquanto, porque tem 3 vezes o número 2. Mas se ao dar Enter aqui a resposta for 3, qual é a lógica? Ele considera como a moda do intervalo o maior dos valores que se repete.
Se passar a ser o 2, a lógica é o valor que aparece primeiro. Então, anote aí. Olha só, o valor que aparece primeiro, tá, é considerado como uma moda no Excel. Bacana? Então, voltei ao original. A nossa resposta, nesse caso, é 3. E aí você vai anotar como observação aí o seguinte. Em uma situação bi ou polimodal, considera-se como uma moda do intervalo o valor que aparece primeiro. Gente, lógico que o valor que aparece primeiro, dentre aqueles que mais se repete. Tá ok? Isso fica subentendido na lógica da função. Mas deixar mais claro aqui, né? Para que não tenha nenhuma dúvida. Beleza? Porque às vezes a gente está nervoso, está assistindo a videoaula e, cara, mas o valor que aparece primeiro não se repete nenhuma vez. Pode acontecer? Pode. Está tão, né, compenetrado naquilo que está fazendo, estudando, tranquilidade. Então, vamos lá, mantenha calma. Isso que agora está só estudando, imagina a hora da prova, né? Que está nervoso, está nervosa. Ai, vamos lá, vamos embora. Fechamos aqui então a moda. Vamos para a função número 13, que é o C. O C, galera, você vai escrever na frente aí do C que ele é um teste lógico. Aí pode colocar entre parênteses aí função condicional, tá? Então, o C é um teste lógico, ou seja, uma função condicional. Vamos lá, então, para que a gente entenda a lógica do C. Eu vou abrir aqui o Word, para que eu possa escrever aqui no Word. Vamos lá. Word. Eita. Word 2010, pode ser tu. Então, aí você vai colocar isso aí lá no campo de observação. Aqui no PDF, quem está anotando, obviamente, né? No campo de observação, vai escrever aqui para mim o seguinte, o que eu vou escrever aqui no Word. Ó. Deixa eu aumentar um pouco a fonte. Beleza. Aí você vai colocar aqui, ó. Vamos colocar igual, só para que você conheça. C. Aí aqui, abre parênteses, teste lógico. Ponto e vírgula, tá? Isso é importante. Aí aqui eu vou colocar o se verdade. Você já vai entender, quem não conhece, né? E o se falso. Beleza? Vamos dar um destaque aqui. Vamos colocar cores aqui. Vamos colocar o teste lógico. Pode ser verde. O se verdade eu vou colocar de azul. E o se falso eu vou colocá-lo de vermelho. Tá? Então, galera, observa aqui. Eu tenho um teste lógico. Todo teste lógico, aquilo que nós vimos lá atrás, ele envolve um operador de comparação. Maior, menor, maior igual, menor igual, diferente ou igual. Tá? Ele envolve uma comparação. E todo teste lógico, ou ele é verdadeiro, ou ele é falso. Nunca, nunca, nenhum teste lógico vai ser verdadeiro e falso. Exemplo, teste de gravidez. Tem como a mulher estar grávida e não estar grávida? Não tem, né? Ele pode ser até inconclusivo, mas aí, dentro das hipóteses possíveis, ele vai se repetir e vai dar ou ela está ou ela não está. Uma hora vai aparecer se estiver grávida ou não. Mesmo que o teste ali, às vezes, demore para obter um resultado conclusivo. Bom, o fato é, ou está ou não está. Não tem meio termo. Não tem. Ah, está mais ou menos. Galera, entendo isso. Por quê? Algumas pessoas ficam me perguntando, Jefferson, primeiro eu faço a condição verdade, que é o se verdade, depois a condição falsa. Não. Você vai executar uma ou a outra, tá? Baseado em quê? No resultado do teste lógico. Se ele for verdadeiro, eu faço o se verdade. Se ele for falso, eu faço o se falso. Tipo, se chover, então eu fico em casa. Se não, eu vou ao clube. Não tem como eu ficar em casa e ir ao clube ao mesmo tempo, certo? Choveu, opa, então eu fico em casa. Não choveu, vou ao clube. Condição falsa, né? Para minha chuva. Beleza? Vamos para a prática? Vem comigo. Então, fechou aqui. Nós vamos anotar no material agora. Vou fechar isso aqui. Quem quiser anotar, obviamente, né? Aqui onde tem E1 maior que G4, que é a primeira parte da função aqui, ó, que é a primeira parte da função, você vai colocar aqui E1 maior que G4, né? Coloca aí, teste lógico. F1 mais F2, que é a segunda parte, então veja que são 3 partes, né? O F1 mais F2 é o se verdade, tá? E o soma de G1 até G5 é o se falso, ou a condição falsa, tanto faz, tá? Você pode anotar das duas formas aí, ou até as duas formas. Bom, vamos lá então para a prática. O que eu tenho aqui, ó? Se E1 for maior que G4, então some F1 mais F2. Se não for, faça a soma de G1 até G5. Entenderam?
Então vamos lá. Quem é E1? E1 é 10. Quem é G4? G4 é 5. Então, 10 é maior do que 5? Opa, Jefferson, é maior sim, tá? 10 é maior que 5. Então, o que eu vou colocar aqui? O que eu vou fazer, na verdade? Eu vou somar F1 mais F2. Então, F1 é 1, F2 é 4. Então, o total que eu vou ter, 5. Beleza? Bom, vamos analisar aqui a hipótese, então, se ao invés de ser maior aqui, né, se nós trocássemos e colocássemos aqui o sinal de menor, né, alterando, portanto, o teste lógico. E aí ele daria um resultado diferente. Por quê? Porque 10 não é menor do que 5, então seria falso. Agora, ao invés de somar F1 mais F2, eu somaria o intervalo de G1 até G5. Então, vamos ver quanto é que daria a soma. Ó. Daria 15, né? Seria esse intervalo aqui, ó, 4, 3, 7, né? 8, 10 com 5, 15. Beleza? Então, fica aí a dica. Mas, lembre-se que nossa planilha está com maior. Então, o resultado dá 5. Então, você vai anotar lá número 13, o resultado 5. Bom, vamos agora para o 13.1, que é o se G2 for maior que 4. Quem é G2? G2 é 3. 3 é maior que 4? Não, né, galera? Então, eu vou somar C1 mais C4. Bom, na verdade, você não vai somar C1 mais C4. Ué, Jefferson, mas C1 mais C4 não é a minha condição falsa? É, realmente, C1 mais C4 é a sua condição falsa. Porém, contudo, entretanto, todavia, tá? O que é necessário que você entenda aqui? Que C1 mais C4 é a condição falsa, não está errada a sua análise, mas ela está entre aspas. Aí, quando um cálculo está entre aspas, ele é representado como texto. Dá uma olhada, dá uma olhada. Então, vai aparecer C1 mais C4. Olha lá, ó. C1 mais C4. Bem, galera, então eu quero que você anote a seguinte observação aí, lá naquele campinho lá. Né? Quando uma das condições for um texto, então eu posso colocar um texto ali dentro? Pode, vou mostrar para vocês. Ok, qualquer texto, né? Casa, cachorro. Quando uma das condições for um texto, tem que estar entre aspas, tá? Exceto a palavra verdadeiro, falso e funções, soma, né? A própria função lá dentro. Não precisa estar entre aspas, beleza? Quando for um cálculo e estiver entre aspas, como foi aqui, vai ser representado como se fosse um texto. Beleza? Tranquilidade? Então, vamos lá. Vem comigo. Aqui o nosso resultado que você vai anotar lá exatamente isso aqui, ó, C1 mais C4, tá? Este aqui é o nosso resultado. Então, você vai colocar aqui na 13.1. Bacana? Aí, agora, vindo aqui para o nosso PDF, nós temos aqui embaixo alguns exercícios. Vamos lá. Primeiro exercício aqui, galera. Letra A. Então, pode manter aí. Utilizando o Excel, a seguinte sequência de ações será suficiente para selecionar o grupo de células formado pelas células B1, C1 e D1. Clicar a célula B1, pressionar e manter pressionada a tecla Shift e clicar a célula D1. Então, não sei se vocês acompanharam aqui, em vários momentos, né? Eu usei muito a tecla Ctrl aqui, né? Em vários momentos. Então, lá ele quer selecionar de B1 até D1. Então, vamos lá. Shift, ó. E ele faz a seleção, exatamente do jeito que ele fez, que ele falou. Mas se ele quisesse, Jeff, selecionar alternadamente, então eu usaria o Ctrl, ó, tá? Aí com Ctrl eu posso sair selecionando alternadamente. Quer selecionar uma coluna inteira? Clica aqui em cima na letra, né? Ou uma linha inteira no número aqui, ó. Tranquilo? Só passando a dica, portanto o item está correto, tá? Letra B. Utilizando o seu Excel para calcular o preço total das cadeiras e inserir o resultado na célula D3, é suficiente realizar a seguinte sequência de operações. Clicar a célula D3, digitar B3, X, C3. Em seguida, pressionar a tecla Enter. Falso, né, galera? O que está faltando? Primeiro, o sinal de igual na frente. Depois, o operador de multiplicação não é o X, é o asterisco, tá ok? Então, asterisco é que vai permitir a multiplicação, beleza? Então, item errado. Vamos lá. Próxima. 4. Em uma planilha eletrônica, preenchendo-se qualquer valor numérico nas células B3 e B4, o resultado da fórmula se B3 maior do que a soma de B3 até B4, ok. Se não, NC. Espera aí, Jefferson, deixa eu ver se eu captei a mensagem antes que eu comece a pensar em fazer cálculos aqui para saber se vai dar ok e se vai NC. Você falou, e eu vi, que os critérios ali, né, as partes da função C, elas são separadas por ponto e vírgula, e não por vírgula. E ele colocou vírgula. Será que ele esqueceu? Não, ele não esqueceu, foi de propósito. E você nos falou também no final da função C, que quando é um texto comum, como OK, NC, ou outro texto qualquer, exceto verdadeiro, falso e funções, que estes, né,
têm que estar entre aspas, certo? Certo, tá? Estes têm que estar entre aspas, beleza? Bom, galera, não está entre aspas, não tem ponto e vírgula, a função já está errada. Então já coloca do lado errado. Vejam que tem gente que vai começar a fazer cálculos desesperadamente para ver se sempre vai dar ok, sempre vai dar NC, e não é necessário. Beleza? Vem comigo. 7. O uso da alça de preenchimento facilita no Microsoft... Oxi, peraí. Deixa eu ver aqui. Apertei aqui. Vamos lá. O uso da alça de preenchimento facilita no Microsoft Excel o preenchimento de uma planilha, a qual poderá ser arrastada para qualquer direção, acima, abaixo, direita, esquerda ou diagonal, fazendo que o valor contido na célula de origem seja copiado para as demais células. Bom, errado, né, galera? Lembra que eu falei da alça de preenchimento? Para cima, ou para baixo, ou para a direita, ou para a esquerda. Não pode arrastar nas diagonais, beleza? Item errado. Vamos lá. 8. Para se inserir uma função em uma célula de planilha do Microsoft Excel, é necessário, primeiramente, selecionar essa célula e acionar o assistente Inserir Função. Por meio dele, é possível inserir funções de diversas categorias, como as funções estatísticas, média aritmética, média geométrica e desvio padrão, entre outras. Então, quem é esse cara de inserir função? Eu vou selecionar a célula que eu quero, né? Sendo uma célula possível, obviamente, tá ok? E aí eu vou lá no inserir função, que está aqui na barra de fórmulas, ó. E aí eu escolho a função que eu quero, tá ok? Eu vou poder inserir a função. Eu posso digitar o nome da função, tem as mais recentes, né? Posso exibir tudo, só as financeiras, data e hora, enfim. Posso fazer uma seleção aqui bem criteriosa, tá ok? Vejam que algumas pessoas questionam, Jefferson, mas não é necessário que eu faça isso, né? Eu tenho outras maneiras, mas ele não deu a entender que seria a única maneira. E como ele conduziu aqui a questão, sim, está correto, tá ok? Então, dessa maneira é necessário que eu faça isso aí. Vamos embora. Questão número 9. Com base na figura acima que ilustra uma planilha do Excel 2010, julgue o item seguinte. O conteúdo da célula E3 da planilha em edição será igual a 8, após a realização do seguinte procedimento. Clicar a célula E3 e digitar igual B3 mais C3 mais D3 dividido por 3 e teclar Enter. Então, vamos lá. Ele diz que vai dar 8, né? Quem são os valores? B3, vamos lá, é 2, mais 4, mais 6. Mas espera aí, primeiro eu tenho que dividir o 6 por 3, vai dar 2. Mais 4, 6, mais 2, 8. Portanto, está correto. Lembra da prioridade dos operadores? Então, a prioridade é que primeiro eu vou dividir. E não somar tudo depois dividir por 3. A não ser que estivesse entre parênteses. Então, esse seria o peguinha da questão. Portanto, o item correto. Vamos lá. 10. Ao se iniciar uma fórmula no Microsoft Excel com sinal de igual, indica-se que o conteúdo de determinada célula será um cálculo, cujas operações, se houver vários operadores aritméticos, serão resolvidas na seguinte sequência: potenciação, multiplicação e divisão, adição e subtração, respectivamente. O uso de parênteses pode alterar a sequência de uma resolução de uma operação. Opa! Então, está dentro do que nós vimos agora, né? Só que aqui ele falou de todas as operações e está correto. O uso de parênteses pode alterar isso, beleza? Vamos para a próxima. Então, 10B. O uso da alça de preenchimento facilita no Microsoft Excel, né? Então, essa aqui acabou repetindo, galera, sem querer, mas está errada. Então, vou deixar aqui, não vou editar não, vai ficar 11 a 10 aí, tá? 11. Os arquivos com extensão XLS podem ser abertos tanto com Excel quanto com Calc. Então, aqui eu deixei essa questão, embora não tenha falado de Calc, porque algumas bancas cobram Excel e Calc. Então, se cair, esse é o conhecimento que você precisa ter, tá? Então, XLS é anterior a 2007, tá? XLSX, que é o nosso caso, a partir de 2007 para frente, até o 2016, é XLSX, que nós vimos no início da aula. Sim, podem ser abertas, tá? São compatíveis com Calc, mesmo XLSX. Bacana? Portanto, item correto. Galera, fechamos aqui nosso bloco e a nossa aulinha do Excel 2010. Espero ter ajudado vocês. Bacana? Estudem muito, façam mais questões, peguem a planilha, abram a planilha e façam muita coisa. Bacana? Valeu, até mais!